Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje, dia 11 de junho, sábado, nos reunimos para acolher a Palavra de Deus. Hoje, a Igreja nos convida a celebrar a festa do apóstolo São Barnabé. Peçamos ao Deus da vida que, pelo exemplo, pelo ensinamento e pela graça dos apóstolos, possamos nos fortalecer na graça, na fé da Igreja. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar com alguém que você conheça esse vídeo, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber que ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a sua partida. Ao entrardes numa cidade, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir o breve relato sobre a festa de hoje. José Barnabé vendeu um campo de sua propriedade e entrou aos apóstolos a soma e entregou aos apóstolos a soma obtida. Os Atos o mencionam como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Apresentou o recém-convertido Paulo à comunidade de Jerusalém e com ele partiu para a primeira viagem missionária na Ásia Menor. Deixemo-nos contagiar por seus desprendimento e zelo apostólico. Os apóstolos são para nós sinal da graça e do amor de Deus em nossa vida. Homens que não tiveram medo em anunciar o Evangelho e testemunhar esse Evangelho com a própria vida. Sejamos também nós capazes de doar a nossa vida a Deus e em favor de nossos irmãos e irmãs. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, eu convido você também no outro momento a poder lê-la. Ela se encontra no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, os versículos 21 a 26 e depois o capítulo 13, de 1 a 3. Então, procure ver um pouco esse trecho, onde fala, sobretudo, de Barnabé. Barnabé e Paulo, eles que procuram viver, então, esse itinerário missionário, anunciando, então, a boa nova a todos. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos convida a aprender de nosso Senhor Jesus Cristo
aquilo que é essencial para a nossa vivência enquanto discípulos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ele está a dizer hoje também a cada um de nós: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus, o reino que vem inaugurar um novo tempo, o reino que vem inaugurar uma nova história, o reino que vem trazer vida e vida em abundância. Nós sabemos que este reino é o próprio Senhor que está entre nós também. O reino dos céus, a Alto Basileia, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é, de fato, o Rei Todo-Poderoso que vem ao nosso encontro e Ele inaugura esse reino já entre nós. De que modo? Anunciando a boa nova, anunciando a boa notícia, dando a conhecer aqueles que o ouvem, o Pai amoroso e misericordioso, o justo por excelência, como São Mateus assim nos diz. Amados irmãos e irmãs, depois ele vai dando as missões, vai orientando aos discípulos como viver. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Amados irmãos e irmãs, poderíamos nos perguntar, mas como isso é possível? Como vou realizar isto? Jesus confia isso aos seus discípulos na sua época. Todos somos capazes. Curai os doentes. Quantas enfermidades hoje em dia existem? Quantas enfermidades, quantas pessoas doentes? Nós podemos e com toda certeza devemos ir ao encontro daqueles que estão sofrendo, sejam no leito de hospitais, sejam muitas vezes pessoas que conhecemos que se adoeceram, mas existem inúmeras outras doenças. A doença da solidão, a doença da incompreensão e tantas outras realidades. Depois, Jesus diz: ressuscitai os mortos. É importante lembrarmos aquilo que a leitura de ontem do Evangelho nos dizia. Nosso Senhor Jesus Cristo, que fala do mandamento não matar. Eu, porém, vos digo. Quem chamar o irmão de patife, enfim. É importante lembrarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não está impondo a nós algo difícil de ser realizado. Ele toma algo que é uma prática exterior, então o matar, eu vou estender isso afora, algo que eu pratico de um modo externo, e Ele nos convida a refletir isso interiormente, trazer para dentro todo e qualquer princípio de ódio, todo e qualquer tipo de situação que possa de fato prejudicar o irmão. Tudo isso deve ser combatido, tudo isso deve ser lutado, para que não incorramos em situação de morte, se não física, mas espiritual e interior. Nós somos por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vida, nos resgatou da morte, capazes de dar vida nova àqueles que o Senhor nos confiou. Seja pela liberação de um perdão, enfim, sejamos a presença amorosa de nosso Senhor Jesus Cristo na vida de nossos irmãos e irmãs. Purificai os leprosos. São Francisco de Assis procurava ver esse ministério profundo de ir até os leprosos. Quais são as lepras de hoje? Podemos refletir, podemos nos perguntar. Nós somos convidados a purificar, a cuidar, zelar. Por fim, expulsai os demônios. O demônio do ódio, do orgulho, da prepotência e de tantas outras realidades. Peçamos ao Senhor que nos conceda, a exemplo dos grandes apóstolos, homens de Deus,
que possamos também nós doar a nossa vida em favor do reino e de nossos irmãos e irmãs. Assim, podemos dizer, como salmista: o Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.